Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou um pouquinho mais nervosa do que o normal, que a Raquel aprontou com a gente, mas quando eu comecei a meditar com o Senhor sobre o que falar, para mim a palavra de domingo é muito importante, porque domingo é a preparação do nosso coração para aquilo que a gente vai enfrentar no dia de amanhã, que é segunda-feira, né? E normalmente às vezes a gente vem para cá com o coração um pouquinho angustiado, preocupado, como será o dia de amanhã, como será a semana. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar no nosso coração? Porque essa semana, eu tenho que confessar para os irmãos, não foi uma semana simples, não foi uma semana fácil. E eu digo de guerras mesmo, de lutas contra pecados que eu vi em mim, que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Né? Manias, costumes, jeitos, que eu falei, Senhor, já não era mais para eu estar assim. E aí a Raquel me mandou mensagem, eu falei, Senhor, eu quero ser obediente, mas o que o Senhor quer falar no nosso coração? E o Senhor começou a trazer à minha lembrança algumas passagens bíblicas, e eu comecei a meditar no Senhor. E eu queria ler com os irmãos essas passagens. Eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando, mesmo que na tela, mas que vocês deixassem a referência para depois meditar em nome de Jesus. Mas eu queria começar lendo em Lucas 22, do 42 ao 44. A minha tradução é um pouquinho diferente. Eu vou lendo, os irmãos podem acompanhar, do 42 ao 44. Amém? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como eu falei, amanhã é segunda-feira. E início da semana a gente começa tudo de novo, não é? Segunda-feira, decisões a serem tomadas, escolhas a serem feitas. E nós saímos para pegar metrô, ou quem trabalha de casa fica em casa, mas vai para o mercado, vai sair na rua, ou qualquer contato que seja. E nesse contato com outras pessoas nós encontramos todo tipo de coração, de pessoas. São pessoas ímpias, pessoas que infelizmente às vezes têm um coração mau. A Bíblia fala que é aquele que o homem mau, ele corre para fazer o mal, e às vezes a gente se encontra com esse tipo de gente. Existem as pessoas que vivem debaixo de uma certa moral, então uma boa moral, então são pessoas boas, e temos nós, cristãos. Mas a verdade é que cada uma dessas decisões e escolhas, elas refletem o que nós temos dentro de nós. Essas escolhas e decisões refletem o que nós guardamos no nosso coração. Por mais que eu possa ter uma boa moral, e nós já aprendemos isso, por mais que eu possa ter uma boa conduta, boas atitudes, se eu não passo pelo nascer de novo, se eu não nasço de novo em Cristo Jesus, isso tudo não é suficiente, porque são apenas boas ações. A gente já aprendeu isso, não é? Nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus para que nós sejamos justificados. Mas às vezes a gente está tão acostumado com essa palavra, está tão acostumado com esse entendimento, que a gente se esquece do peso de tudo isso, não é? Porque a Bíblia fala que quando Adão ali pecou, o homem então, por um homem entra a morte. O nosso espírito então morre. Nosso espírito está morto. Até que Jesus tomasse uma atitude, que Deus tomasse uma atitude, o nosso espírito era morto. Então não havia comunicação com Deus, não havia nenhuma ligação com o Pai. Porque
Deus ele se revela a nós através do nosso espírito. Então ali quando Adão peca, a morte entra, todo tipo de destruição, desgraça entra. O inferno, que era apenas para Satanás e os seus anjos, agora é um possível lugar de habitação de todos nós, se Deus não interferisse. Nós viveríamos eternamente em destruição e morte. Mas bendito seja o nome do Senhor, que nos enviou o seu Filho amado. E ali na cruz, quando Ele morreu, Ele nos deu vida. E Ele abriu ali, nele mesmo, um novo e vivo caminho. Ele se tornou esse novo e vivo caminho. Nosso espírito então volta à vida. Nosso espírito então recebe vida. E o próprio Deus se comunica conosco. Eu oro, meus irmãos, para que Deus me dê graça para compartilhar o que está no meu coração. Às vezes eu tenho dificuldade em colocar em palavras. A vontade que dá é só se jogar no chão mesmo, orar junto com os irmãos, chorar e se entregar à presença de Deus, porque quão grande graça nos alcançou, quão grande poder nos alcançou. Mas quando Cristo ali se rendeu na cruz, a carta dos Colossenses, aos Colossenses, Paulo ele nos fala que Cristo ele expôs a vergonha, tudo aquilo que nos era contrário. Existia uma cédula, existia uma carta de Satanás, que estava na mão de Satanás, aliás, porque a justiça vem de Deus. Mas Satanás usava essa carta de condenação, dizendo: você que é justo juiz, ó Deus, os condena porque eles estão debaixo do pecado. Mas então Cristo Jesus toma essa carta, rasga, expõe ali na cruz a vergonha a todos aqueles que nos condenavam. Então o Senhor nos transporta das trevas para o seu reino de luz. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que isso implica sobre a nossa vida? Porque eu comecei a falar de segunda-feira e das nossas escolhas. O que Cristo fez na cruz do Calvário não foi apenas iniciar uma nova rotina para a nossa vida, acrescentar na nossa rotina o domingo, a escola dominical, o culto à noite, o culto de terça, de quinta. O que Cristo fez foi o impossível. Ele fez possível que a presença de Deus habitasse em nós. Então quando Deus fala, quando Cristo Jesus nos ensina ali em João, falando: olha, aquele que crê em mim, a minha presença não só virá sobre ele, mas eu me manifestarei a ele e farei nele morada. Se no Velho Testamento o Espírito Santo vinha de tempos em tempos, usava aquela pessoa, mas voltava para Deus, Jesus, ele escancariza, ele rasga, não é? O véu do templo, ele faz o impossível. Ele torna possível que não só o Espírito Santo venha, mas que ele faça em nós morada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a gente fala de morada, a gente fala da presença de Deus. E é desse ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, meus irmãos. O que é a presença de Deus? Quem é Deus? Quando eu entrei aqui ouvindo o testemunho do Rafael, aquele versículo aquela passagem que ele trouxe, na verdade, todo o livro de Isaías, se você puder tirar essa semana para ler Isaías, metade das suas aflições e angústias vão se desfazer e a outra metade vão sumir, porque Isaías fala da grandeza de Deus, fala de quem Deus é. E ali, lendo Isaías, me fez lembrar, e ali, lendo um pouco mais para frente, Deus começa a falar com Israel: povo de Israel, quem revelou a vocês o início de todas as coisas? Que Deus que vocês formaram, que pôde revelar o futuro a vocês? Tragam diante de mim e eu julgarei essa causa. E ali Isaías ele traz de uma forma tão gloriosa e ousada a resposta de Deus. Mas para nós, o que é a presença de Deus? Nós acabamos de ler a passagem que fala sobre a angústia do coração de Jesus.
Quando Jesus ele foi se entregar ali na cruz e ele deixa claro ali que ele não foram os homens que tomaram a sua vida, mas ele entregou a sua vida. Ali ele então, no momento, sabendo que era chegada a hora, ele pede aos seus discípulos para se unirem a ele em oração. Ele fala: fiquem aqui e orem, e eu vou mais para frente orar. Então ele começa a orar, pedindo ao Senhor para que afastasse dele aquele cálice. E a angústia dele era tão grande, e ele diz: Senhor, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele começou a se angustiar de uma forma tão pesada que ele começou a suar gotas de sangue. E uma vez eu ouvi uma ministração e aquilo ficou no meu coração, e eu comecei a meditar nisso hoje, e o Senhor me trouxe a lembrança. O que fez Jesus se angustiar nesse nível? O que fez Jesus se angustiar de uma forma que ele veio ao mundo com um único propósito? E ele diz isso, que ele veio para fazer a vontade de Deus, que era morrer na cruz. Ele veio para isso. Então quando ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade, o que ele estava vendo diante dele que o angustiou de uma forma tão terrível? Será que foi a ideia dos chicotes nas costas? Será que foi o arrancar da sua carne ali em cada chicotada? Ou será que foram os pregos em suas mãos? Mas aquela irmã ministrando, ela disse: a angústia de Jesus não foi pela dor que ele passaria no físico, mas porque ele sabia que por um breve instante a presença de Deus se afastaria dele. A ideia de ter a presença de Deus longe dele, mesmo que por um instante que fosse, causou nele tanta angústia, que ele suou gotas de sangue. Não eram pelos cravos, não era pela dor que ele ia sofrer, mas é porque ele ia ficar longe daquele que era seu pai. A eternidade inteira ele conviveu com o pai. Ele desfrutava da grandeza, da presença de Deus, porque desde a eternidade ele estava lá. É o que João fala no seu capítulo 1. O verbo era desde o princípio. A eternidade com Deus. E de repente ele se viu numa situação que ele passaria alguns instantes sem a presença do próprio Pai. E ali em Mateus 27, 45, 46, vem um relato desse momento em que Jesus ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E ali quando isso também está relatado no Salmos 22, ali nós vemos o Senhor Jesus clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Mas por que Deus o abandonou, meus irmãos? Por que tamanha crueldade, se era do agrado de Deus que Jesus viesse e morresse na cruz no nosso lugar? Porque Deus vira as costas para Jesus. A Bíblia fala que foi do agrado do Pai que toda a nossa transgressão recaísse sobre Cristo. Todo o nosso pecado, todos os já cometidos no passado e os que serão cometidos no futuro, todos os pecados de toda a humanidade, de todas as gerações, recaísse sobre Ele. Esse é o preço do nosso pecado. Dor, angústia, morte, sim, mas o pior de tudo, está longe da presença de Deus. Não ter a presença de Deus habitando no nosso meio, nem mesmo que visitando de tempos em tempos, não ter a presença de Deus. Olha em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo diz que, se eu não me engano, é no 9. Eu acho que a referência da Ark não traz tanta clareza, mas a NVI ou a ARA traz com
maior clareza o que Paulo diz ali. Ele diz que a condenação dos homens que não aceitaram, que não receberam a Cristo Jesus, é a separação da presença. Aqueles que não se submetem, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Essa é a condenação. É estar longe da presença do próprio Deus. Mas o que fala Jesus sobre a vida eterna? Se a morte eterna é separação de Deus, o que Jesus fala sobre a vida eterna? João 17 diz, Jesus ali orando ao Pai, ele diz: Pai, a vida eterna, o Senhor quer conceder a eles a vida eterna, e a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, ó Deus, e a Jesus Cristo como Seu Filho. A eternidade é conhecer ao Senhor. A eternidade é desfrutar de quem Ele é e conhecê-lo em toda a sua excelência, essência, plenitude e grandeza. Eu gosto muito de ouvir o Hernandes Dias Lopes, e ele sempre cita isso, dizendo que nem toda eternidade nos bastará para conhecermos quem Deus é. Quando nós pensamos, será que a gente vai chegar ao conhecimento? Vai ser cansativo. É tão cansativo pensar em eternidade. Não, meus irmãos, passarão anos, anos e anos. Não haverá contagem de anos, dias, horas. Toda eternidade não nos bastará para conhecer ao Senhor. Às vezes a gente se esquece, meus irmãos. Mas eu creio, e foi esse peso que o Senhor trouxe no meu coração quando eu cheguei aqui hoje. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Muitas vezes nós perecemos porque não conhecemos ao Senhor, ou temos uma interpretação distorcida de quem Ele é. Queremos conhecer ao Senhor através de filósofos, através de tantas pessoas, e tem pessoas que são uma bênção. Eu tenho referências na minha vida de pessoas que eu ouço, que eu conheço mais e mais Jesus através dessas pessoas, mas nada disso deve nos bastar. Nós precisamos conhecer o Senhor no nosso dia a dia. E infelizmente, o ser humano, na sua essência pecaminosa como nós somos, pecadores como nós somos, nós precisamos passar por uma escola de Deus para aprendermos sobre Ele. Essa escola se chama deserto. Essa escola se chama luta, provação. Poxa, foi ouvido aqui quantas vezes eu falei para Deus: Deus, tem hora que parece que o Senhor castiga. Mas a Bíblia fala que Deus não castiga, Deus disciplina. E Ele disciplina aqueles que são seus filhos. Então, se hoje você está aqui com o coração apertado, falando: Deus, que luta, que prova. Não olhe como Deus está me castigando, não. O Senhor está te ensinando a depender mais dEle. Há algo que Deus está querendo te ensinar. E nós passaremos, meus irmãos, e isso é para até que Jesus volte. Toda a nossa vida será assim. Não será só de sofrimento, angústia, não, mas se nós não nos voltarmos para o Senhor, nós só vamos enxergar a vida assim, com só sofrimento. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, a fonte inesgotável, a presença que traz alegria, a presença que renova, que restaura, que cura, nós vamos começar a enxergar as coisas de um jeito diferente. O que é a presença de Deus, meus irmãos? Existe uma passagem em Gênesis, eu queria só citar alguns exemplos, e eu vou ser bem breve. Mas em Gênesis, Gênesis 18,
temos o relato da Bíblia sobre Abraão. E isso a gente aprendeu numa terça-feira aqui, algumas semanas atrás. Gênesis 18 fala sobre a visita de Deus e mais 2 anjos ali a Abraão. Deus visita Abraão para revelar mais uma vez e reafirmar, confirmar a promessa que ele fez a Abraão. Mas a Bíblia fala assim nos primeiros versículos, do 1 ao 8. Vou ler aqui na minha versão, amém? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o teu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Irmãos, a presença de Deus se revela aqui em Abraão de uma forma gloriosa, que eu fico me perguntando como deve ter sido, mas a Bíblia fala que ele enxergou 3 homens e ali viu que era a presença do próprio Deus. E qual foi a atitude que Abraão teve? Está no versículo 6. Abraão foi apressadamente. Tudo que Abraão faz ali, ele corre. A Bíblia fala assim que ele mesmo, ele não chamou um servo seu e falou: vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele se dispõe a apressadamente correr e fazer o que ele tinha no coração para fazer para o Senhor. A presença de Deus causou em Abraão urgência. Não foi desespero. Ai, eu tenho que fazer. Urgência, eu preciso fazer. Levantou e foi fazer o que precisava fazer. Quando a presença de Deus se revela a nós, qual é a nossa atitude? Porque aqui em Abraão, imagine, meus irmãos, que ali a presença de Deus, ela se revelava de tempos em tempos. Nós estamos debaixo do tempo da graça. A presença do Espírito Santo está aqui, habitando em nós, constantemente. Nós estamos aqui, nós não estamos diante de uns dos outros apenas. Nós estamos diante do Rei da Glória. O culto iniciou assim, o pastor falou assim: você veio até aqui, você está diante do Rei da Glória. O que a presença de Deus causa em mim? A consciência da presença de Deus. Eu posso não acreditar, pode ter muitas pessoas que não acreditem em Deus, mas isso não muda o fato e a verdade de que Ele é Deus. E assim como vem o vento e bate, nós sentimos o vento, mas não sabemos de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim é a presença de Deus. Eu não sei como se dá esse negócio, mas o fato é, a verdade absoluta é, nós estamos diante da presença de Deus, com o coração alegre ou entristecido, duvidando ou não duvidando, incerto das coisas ou certo das coisas. O fato é que a presença de Deus está ali, e isso não muda. Nada muda essa verdade de que nós estamos na presença de Deus. Mas eu tropecei, eu caí, eu duvido no meu coração se é de fato isso ou não. Isso não muda. A presença de Deus está diante de você, porque Ele diz assim na sua palavra. 1 João ele nos ensina falando: olha, se falamos que nós não pecamos, nós estamos mentindo. Não pequem, mas quando pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não muda a verdade que
que Deus está diante de nós. As incertezas da vida não mudam a verdade de que Deus está diante de nós. E nós estamos, na verdade, diante de Deus. Quando nós lemos o livro de Abacuque, Abacuque, ele vê a injustiça do povo acontecendo tantas coisas. Você pode ler em menos de 1 hora o livro de Abacuque inteiro, que é curto. Mas ele fala sobre a angústia do coração desse homem que não recebe uma palavra de Deus para entregar para o povo, mas ele mesmo se põe diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor não vê? Em Abacuque 2:20, o Senhor não está vendo? Senhor, eu vou me colocar nesse lugar aqui, eu vou ficar nessa torre até que o Senhor me responda. Ele fala: Senhor, olha, a injustiça é o que prevalece sobre esse lugar. O justo perece, o ímpio prevalece. Ali a angústia, ele começa a falar com Deus sobre tudo que estava acontecendo. Então ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, fique em silêncio diante dele toda a terra. Ele se põe no versículo capítulo 3, na verdade no 2:20, ele fala: eu ficarei aqui para ouvir a tua resposta e saber o que o Senhor tem para me ensinar. Deus então começa a revelar todo o projeto, todo o plano que Ele tem de justiça para o povo. Não vem uma palavra de conforto dizendo: Abacuque, eu vou mudar a sorte de vocês e a bênção virá e tudo ficará bem. Ele não fala somente isso, ele dá uma palavra de restauração e esperança, mas ele diz: olha, virá um povo forte do norte e vai destruir tudo isso. Eu trarei justiça ao meu povo, através desse povo de dura serviço, coração mau, um coração ruim, mas eu os usarei para trazer justiça. Então Deus diz assim: mas o justo, ele viverá pela fé. Toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. No meio do juízo de Deus, no meio da justiça, no meio do caos, Deus vai revelar o seu projeto, o seu plano santo, fiel e verdadeiro, que não muda, permanece. É por isso que Abacuque termina dizendo, no versículo 3:2, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, ouvi a tua palavra e eu tremi. Aviva a tua obra, Senhor, e no meio dos anos a notifica, traz a lembrança de quem tu és, porque eu te louvarei, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da figueira minta, contudo eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Para o tempo de Abacuque, era um tempo de juízo e de justiça de Deus aquele povo, mas ele se põe diante de Deus e diz: Senhor, com o coração sincero do Rafael e de todos nós que nos colocamos diante do Senhor e falamos: Senhor, sério que isso está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor? Mas então vem a resposta de Deus. Quando nós não esperamos, da maneira que nós não esperamos, mas então vem a voz do Altíssimo e Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Do lado de fora, Damares, nem sempre começa do lado de dentro. Esse problema está tomando uma proporção no meu coração que está me levando ao desespero. A voz de Deus vem e coloca esse problema no lugar certo. No lugar de: isso é para você aprender um pouco mais, é para você conhecer ao Senhor. A gente ouviu essa palavra tão poderosa no nosso congresso, o Congresso dos Jovens, não era sobre a promessa se cumprindo, mas era sobre conhecer ao Senhor. E aquilo ficou no meu coração, porque às vezes a gente se apega tanto à promessa que a gente marca um alvo ali, o X, e quando esse X não vai chegando, a gente vai perdendo, a gente vai esquecendo tudo que Deus já fez, a gente vai perdendo o processo, e é no processo que Deus move o nosso coração. O que é a presença de Deus?
Quando João ele escreve o livro de João, ele diz assim, vocês lembram que ele escreve: e o discípulo amado recostou a sua cabeça e seu peito no peito de Jesus. Ele se refere a si mesmo. E este discípulo amado que vos escreve, ele se considera um discípulo amado. É bem interessante, né? Nada humilde. Ele fala, sabe, aquele discípulo amado. Quem é o discípulo amado, João? Ah, sou eu. Quando João ele escreve a carta dele, e é tão incrível você ver o evangelho de segundo João. Mas aí ele já velho, ele é levado à ilha de Patmos. E Deus ali dá a ele a maior revelação do tempo do fim. Mas o capítulo 1 é bem interessante. Porque ele fala que enquanto ele estava louvando ao Senhor, buscando ao Senhor no dia do Senhor, ele ouve uma voz falando com ele. E quando ele se volta para ver quem fala com ele, ele vê um ser glorioso. E ali ele vê entre os 7 castiçais de ouro. E quando esse ser vai chegando perto dele, eu não ia ler essa passagem não, mas eu queria que vocês lessem lá, capítulo 1 de Apocalipse. Quem está com a Bíblia aí pode abrir lá. Ele diz assim a partir do 9. Aliás, o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando ele colocou a sua mão direita sobre mim, disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Quem é essa figura, meus irmãos? Senão o próprio Cristo. Mas João, o que aconteceu? Você está jogado no chão como morto. Você é o discípulo amado dele. Você é o discípulo que encostou a cabeça em seu peito. Mas João ainda não tinha visto o Jesus ressurreto. E quando ele viu, ele não teve forças. Ele caiu como morto. Ele diz assim: então quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele não se jogou, ele não se prostrou em adoração, ele simplesmente caiu como morto. A presença gloriosa de Deus. Ah, discípulo amado, você conhece ele até certo ponto, mas ele é muito mais, infinitamente além daquilo que nós imaginamos ou até mesmo pedimos. Ele vai muito além, ele é eternamente maior do que o melhor escritor pode descrevê-lo, do que o melhor pregador pode pregá-lo. E nós só o conhecemos no nosso dia a dia, na nossa intimidade com Deus. Quando vi, caí como morto aos seus pés. Oh, meus irmãos, nós precisamos chegar diante dessa revelação de Jesus. Mas às vezes a gente não quer cair como morto diante de Jesus. A gente quer fugir, não, a gente quer estar bem. A gente quer estar não, tá tudo bem, vamos executar bem, vamos fazer bem, vamos produzir bem, vamos... Mas tem hora que o Senhor trabalha no nosso coração destruído. Mas por quê, meus irmãos? Nós somos ruins. Nós somos vasos terríveis. O oleiro só pode trabalhar no barro, mas a gente quer ser duro. Como então questionamos ao Senhor, quando na verdade Ele, como um pai de amor, nos
nos chama para mais perto. E é isso que Deus quer desfazer nessa noite no nome de Jesus. Interpretações erradas do que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor nos chama para mais perto. Existem manias em nós, costumes, jeitos que vêm da nossa família, que vem do nosso pai, da nossa mãe, do bisa, da bisa, do biso, do vô, da avó, mas que isso não refletem a vontade de Deus para a nossa vida. E para Deus mudar isso, para mudar o formato do vaso, o que é necessário, meus irmãos? Que ele seja quebrado. Para que ele seja feito, lançado fora, jogado fora? Não. É um oleiro que nos ama, que pega caquinho por caquinho e junta. E de forma sobrenatural, aquele vaso que era tão duro se torna barro em suas mãos. E ele faz tudo novo. É por isso que em Isaías confessa ali diante do Senhor, dizendo: Senhor, agora, mas agora, Senhor. Mas agora, como dizendo: Senhor, até hoje a gente foi tão teimoso. A gente insistiu tanto, Senhor, em pecados, mas agora, Senhor, nós somos o barro e Tu és o oleiro. É um lugar de confissão, dizendo: Senhor, chega de dar com a cara nas mesmas burradas, chega das mesmas manias, dos mesmos pecados. Não importa, meus irmãos, quantos anos na igreja a gente tenha, o Senhor ainda tem algo a tratar no nosso coração. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Ele nos ama. Como Ele nos ama, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos conhecer a Sua palavra, porque uns vêm dizer sobre uma hipergraça mentirosa, sem sentido nenhum, e outros vêm dizer sobre um Deus tão carrasco, tão cruel. Mas o Deus que se revela em Cristo Jesus é o Deus que nos ama, que não tem medo das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, que não se assusta com as nossas questões. Ele não acredito que você está pensando isso sobre mim. Ele não se assusta, Ele não se espanta. Ele não tem nojinho do seu pecado. Você fez isso, fulano? Ele não faz isso. Ele não faz isso. Mas Ele nos chama: Senhor, eu não acredito que eu caí nisso. Meu Deus, que vergonha. Aí a gente já não consegue mais se ajoelhar para orar. Senhor, que vergonha, meu Deus. Mas Deus fala: vem, eu já sabia. Eu sei aonde, o pior que você pode chegar, eu sei. Mas vem, arrependa-se, arrepende-te hoje. Se confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Não importa o nível do pecado, Ele nos restaurará. Mas existe também, irmãos, um alerta para nós nessa noite. E eu quero já caminhar para o fim falando disso. Só houve um povo no mundo todo, um povo exclusivo que contemplou a presença de Deus como nenhum outro povo. Esse povo foi o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo nós olhamos e falamos: Senhor, se a Tua presença causou espanto na vida de Abacuque e houve mudança no coração dele, se João, ao contemplar a Tua glória, não se conteve de pé e caiu como morto, se o próprio Cristo entrou em desespero e angústia, sabendo que por um breve momento Ele ficaria longe da Tua presença, o que aconteceu com Israel, que contemplou a Tua glória, que viu o fogo, aquele monte fumegando e trovões? O que aconteceu para que eles se afastassem do Senhor? A resposta está em Deuteronômio, capítulo 5. Eu vou ler bem brevemente, mas vai do 23 até o 29. Diz assim: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas,
Aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Meus irmãos, quando eu li essa passagem, eu fiquei um pouco espantada com a resposta de Deus. Quando ele disse assim: olha, ouve esse povo, ele tem razão em tudo que diz. Eu falei: Senhor, eles estão rejeitando a tua presença. Mas então Deus responde: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Eles olham a glória de Deus, se espantam com a grandeza de Deus e relatam, eles mesmos dizem: hoje vimos que o homem pode ouvir a voz de Deus e não morre. Mas por que então morreremos? Não vamos correr o risco, vamos nos afastar. Damos um passo para trás. Vai você, Moisés, fala com Deus, e você nos relata o que Deus está falando. Parece que eu ouço, meus irmãos, às vezes, quando eu já disse isso para Deus: Senhor, até aqui. Vamos só até aqui. A partir daqui já não, Senhor. É um temor seletivo. É um temor meio que por escolha. Eu temo ao Senhor, Ele é grande, mas eu temo o Senhor, Ele é poderoso, mas aqui não, Senhor. Dentro da minha casa, eu que controlo, eu que faço as escolhas. No meu trabalho, eu que faço as escolhas. Eu ouço o que o Senhor tem para falar através de fulano, ciclano, ou quando eu estou no meu momento de oração. Mas a partir daqui, essa área da minha vida, não. Meus irmãos, a nossa atitude diante da presença de Deus, o que nós escolhemos fazer diante da presença de Deus, mostra muita coisa dentro de nós. Israel era um povo lento em obedecer ao Senhor. Ele queria Deus no meio, mas de uma forma que eles conseguissem continuar fazendo o que eles queriam. De tal forma que quando Moisés se ausentou, o que eles fizeram? Faça um bezerro, faça um Deus para nós. Então o próprio Arão pega o ouro e forma um bezerro e o adora. Na ausência da figura religiosa para eles, da figura do que representava Deus, eles se voltavam para o pecado. Meus irmãos, a presença de Deus não é um arrepio. A presença de Deus não é um vento. A presença de Deus não é algo que a gente sente que dá vontade de chorar. É claro que eu sou chorona, porque quando eu ouço a voz de Deus, quando eu começo a saber que Deus vai fazer algo diferente, já começo a chorar. Eu sei que tem muita gente aqui que é assim também. Ixi, já começa a chorar e sente a presença de Deus, a gente começa a falar em mistérios com Deus. Mas isso não é a representação da presença de Deus. É a forma como muitas vezes a gente corresponde à presença de Deus. Mas isso não é a presença de Deus. A presença de Deus é Ele. É quem Ele é. O Deus Todo-Poderoso, glorioso, fiel, poderoso. É o mesmo, meus irmãos. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Então, independente se eu chego nesse banco e começo, glória a Deus, aleluia, ou senti ou não senti algo diferente, isso não muda
o fato de que Ele está aqui. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. De uma forma diferente. Mas o fato é que eu e você somos morada dEle. Aonde eu piso, não importa onde eu trabalho, aonde eu piso, a presença de Deus vai junto. Porque eu sou a sua habitação, eu sou a sua morada. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Meu Deus, que mistério glorioso. Isso tem que trazer em nós, meus irmãos, temor. Temor. Mudança. Mudança de atitude. A forma como eu me comporto, a forma como eu toco, a forma como eu canto, a forma como eu me dirijo, a forma como eu me conduzo, tem que ter uma mudança na nossa vida. Eu já quero encerrar, meus irmãos, falando de Apocalipse 4. Quando você se esquecer de quem Deus é, quando por um instante você olhar e ficar indiferente à presença de Deus, comendo a unha, olhando como indiferença à presença de Deus, eu quero te fazer um convite. Leia Apocalipse 4. João ouve uma voz, a mesma voz que falou com ele no início, fala: sobe aqui. Ele viu uma porta aberta: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Primeira visão que ele tem: o trono de Deus. E ele tenta ali descrever o que é o trono de Deus. Meus irmãos, não sejamos como o povo de Israel, disfarçar os nossos próprios pecados em um falso temor. Não se comporte assim na igreja. Não dance na igreja. Não dê um glória muito alto. É falta de respeito. Mas quando a gente chega lá fora, a nossa atitude está tão distante do temor de Deus. Ah, meus irmãos, isso é hipocrisia, isso é religiosidade. Mas o temor de Deus nos faz caminhar e conscientes da presença de Deus. Mesmo quando eu não choro, eu estou aqui, eu falo: meu Deus, Apocalipse 4, Senhor, que negócio é esse? Eu estou lavando a louça, Senhor. Eu estou trabalhando, Senhor. Eu estou me alegrando na presença de Deus em qualquer lugar, mas eu estou constantemente na presença de Deus. E um dia, meus irmãos, todos nós, todos os povos, todas as tribos, línguas e nações estarão diante daquela imagem, daquela visão de João, do trono de glória do Senhor. E assim como ele viu ali no capítulo 5 de Apocalipse, aquela multidão de milhares e milhões de anjos clamando: santo, santo, santo. E ouviu-se um novo cântico: bendito é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. Meus irmãos, nós nos alegraremos. E não vai ser assim. Não, meus irmãos. Vai ser com toda sorte de instrumentos, de tambores, de instrumentos de cordas, de sopro. Vão ser todas as línguas exaltando e adorando ao Senhor. Tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente faz a Vision School, e é o momento da adoração. Meus irmãos, não importa a igreja que a gente se enfia. Pode ser presbiteriana, tradicional, até o tutano dos ossos. Quando é o momento da adoração, todos os irmãos estão saltando e se alegrando na presença de Deus. Aí você fala: mas por que, Damares? Porque a nossa dança, o nosso louvor também é uma forma de batalharmos e guerrearmos. É a forma de nós despertarmos o nosso coração. Dispõe-te, Espírito, a obedecer ao Senhor e adorá-lo, porque Ele é digno. Eu queria te convidar para ficar de pé nessa hora. Com todo respeito ao tecladista, eu queria pedir para a gente ter um momento de oração. E eu já vou encerrar, meus irmãos, não vou estender, mas com muito temor no meu coração, eu quero encerrar orando junto com os irmãos. Qual é a nossa atitude diante da presença de Deus?
O Senhor quer nos levar a um outro nível. Eu não sei se o Elias reparou, mas ele fez menção de um versículo em Isaías 43, dizendo: o Senhor está fazendo uma coisa nova. Uma coisa nova. E ali no capítulo 43, Isaías fala assim: eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Haverá rios no deserto. O chacal, a coruja vão me adorar. Haverá vida no meio do deserto. Você não percebeu ainda? Você ainda não entendeu? O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Mas para isso, nosso coração precisa se sujeitar. O salmista diz: olha, não seja bruto, não seja bronco, não seja tão teimoso como cavalos que precisa de cabresto para obedecer. Mas se ouvires hoje a voz do Senhor, obedeça. Dispõe o teu espírito a obedecer ao Senhor. Que a presença de Deus cause em nós a resposta que nós precisamos, para que a nossa vida sofra uma mudança. Não são as nossas boas ações que causarão essa mudança, mas será a presença de Deus na nossa vida que vai trazer rios ao deserto. Vai trazer mudança. Mudança. Desfrute da presença de Deus mesmo no meio do deserto. Não é sobre, eu errei, por isso que eu estou nessa situação. Não, meu querido. O Senhor quer te ensinar a depender dEle. Porque a vida eterna é conhecê-lo. Como nós vamos chegar na eternidade sem sequer conhecê-lo? Jesus um dia dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei. Mas você pode executar muito bem, fazer muitas coisas, mas só aquele que ama o Senhor o conhece. E Ele diz que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Aleluia. O Senhor tem cura para nossa alma nessa noite. O Senhor tem resposta para dúvidas, questionamentos, situações difíceis. Tudo isso o Senhor vai colocar no lugar, mas antes disso, o Senhor quer destruir em você, destruir sofismas, mentiras de Satanás na sua mente, dizendo: olha, você está nesse deserto porque você é a ovelha negra da sua família, porque você é isso ou aquilo, porque você teve um passado de pecado. O Senhor está destruindo esse engano de Satanás no nome de Jesus. Senhor, será que o Senhor ainda está comigo? Se apegue à palavra de Deus que diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O teu pecado não anula a presença de Deus, mas a tua atitude diante da presença dEle é que faz a diferença. Jesus, nós queremos corresponder à tua glória. Nós não queremos mais, Senhor, dar murros em ponto de faca, Senhor. Fazer as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. Senhor, a revolta tomou o nosso coração. Mas assim como Asaf, Senhor, nós viemos diante da tua presença. Até que eu entrei no templo do Senhor. Até que eu entrei no templo do Senhor, então as dúvidas se desfizeram. Parecia que o ímpio prevalecia. Parecia que para os justos só tem luta, dor, angústia. Até que eu entrei na presença do Senhor. Tudo muda diante da tua presença, Senhor. Tudo muda. Tudo muda, Senhor Jesus, diante de quem tu és, Senhor. Eis aqui a tua igreja, o teu povo.
O Senhor é aquele que habita, que passeia no meio da tua igreja. Passeia, Senhor. Sim, Senhor, eis-nos aqui. Faz em nós conforme o teu querer e a tua vontade. Faz em nós, Senhor, segundo o desejo do teu coração. Dissai, Senhor, oh, a estrutura antiga, a estrutura velha, oh, da hipocrisia e da mentira. Destrói, Senhor, em nós. Estabelece o teu trono de justiça. Estabelece, Senhor. Oh, Rabae, Jesus, toda influência maligna, Senhor, que estava agindo, Senhor, atuando de alguma forma no nosso meio. Ah, essa indiferença não é normal. Essa indiferença em relação à presença de Deus não é normal. Oh, o Senhor quebra nessa noite no nome de Jesus. Sim, Senhor, vem, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora: cadeias sejam quebradas no nome de Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou, diz o Senhor. Você é livre para viver segundo a vontade de Deus. Você é livre para se alegrar mesmo no meio desse deserto. Ai, parece loucura. Cante ao Senhor no meio desse deserto. O Senhor mudará a tua sorte, a minha sorte, enquanto adoramos no meio desse deserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode colocar a mão no seu coração? Será que você no seu lugar aí com Deus agora? Eu não sei o que você tem no seu coração agora. Há umas 2 semanas atrás eu estava tão angustiada que a minha boca não abria nem para falar um amém. Eu estava tão decepcionada comigo mesma. Triste porque nada mudou, nada mudava. Eu falei: Senhor, eu não tenho força para falar amém. Ah, mas quando o Senhor se manifestou ali, não foi vento, não foi fogo, não foi terremoto, foi a brisa suave da sua presença pela sua palavra. Aquilo foi quebrando a dureza do meu coração. Eu então comecei a falar com Deus o que estava me chateando, e o Senhor, ai, foi desfazendo pelo poder da sua palavra toda mentira de Satanás. Talvez você esteja assim nessa noite aqui. É tanta revolta, é tanta repulsa até mesmo. Quando falam de Deus, você já criou uma resistência tão grande que você repudia. Não, esse Deus me traiu, esse Deus me abandonou. Ai, mas Ele que sonda e conhece corações, Ele está aqui hoje para desfazer essa mentira do inferno. Não importa o que aconteça, nada muda a verdade que é a palavra de Deus. E Jesus nos deixou uma palavra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor não te abandonou. Hoje o Senhor quer te restaurar a Cristo. Há decepção porque Deus permitiu fulano e ciclano fazer isso. Infelizmente, pessoas más se aproximaram de você
E a ilusão veio e a decepção tomou o teu coração. Mas eles não agiram segundo a vontade de Deus. Mas o Senhor não perdeu o controle. Até mesmo através dessa situação tão difícil, o Senhor quer te ensinar que a fidelidade dele não muda. Ele não muda. O caráter dele é inabalável. Você precisa conhecê-lo. Você precisa se sujeitar a ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quanto à presença de Deus, sujeitai-vos a Deus. O teu coração tem se sujeitado às coisas do inferno, mentiras e enganos que só te trazem dor. Mas a Bíblia diz a verdade: se sujeite à vontade de Deus e não às mentiras do inferno. Em nome de Jesus. Cada um no seu lugar, faça essa oração diante do Senhor. Seja sincero: Senhor, eu ouvi a tua voz, assim como Abacuque, Senhor. Alguns aqui estão temendo ao Senhor, outros estão tão angustiados que diante de tudo isso só fazem uma pergunta: por que, Senhor? Por quê? Outros cheios de decepção e indiferença. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que passeia no meio da tua igreja. Só o poder da tua palavra pode desfazer essa mentira do inferno. Desfaz hoje, Senhor. Senhor, são estruturas de pensamento antigas, Senhor. Eu vejo como ferrugem. Eu vejo como estruturas já envelhecidas, mas existentes. São formas de pensamento humano, são compreensões humanas sobre quem Deus é, mas o Senhor se revela pelo seu Espírito Santo através da sua palavra. Senhor, no nome de Jesus, ore aí no seu lugar. Senhor, no nome de Jesus, enquanto os seus filhos confessam o que está no coração de cada um, Pai, eu peço no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor leve embora agora toda mentira do inferno, todo engano, Senhor, e traz clareza a esse entendimento. Faz-nos compreender, Senhor amado, a tua palavra. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dê a tua paz. Nos dê a tua paz. Traz de volta a paz de espírito essa alma angustiada. Deus, traz de volta a tua presença. Oh, enquanto o teu povo confessa diante de ti, cumpre em nós a tua palavra, Senhor. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e confessar os seus pecados, ah, Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Diz a palavra do Senhor. Se apegue à palavra do Senhor, meus irmãos. Não há vãs pensamentos
ideologias humanas, compreensões humanas, mas a palavra do Senhor. Se sujeitem ao Senhor e ao seu Espírito. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.